Aparentemente, o Jim Carrey, que foi lá na França receber um prêmio, sabe esses prêmios que os atores gostam de ficar se dando porque tem um ego bem inflado? Então, e aí ele foi lá, mas não era o Jim Carrey. Aparentemente, não era ele. Tem vários relatos e também várias provas mostrando que ele não era realmente quem ele dizia ser. Era um ator interpretando o Jim Carrey. A gente vai analisar isso aqui, mas eu tinha feito um vídeo ainda há pouco falando sobre não saber mais o que é real e o que é falso, o que é real e o que é virtual. E rapaz, a gente sabe que em Hollywood o pessoal consegue fazer milagre lá. O pessoal consegue transformar com várias horas lá de maquiagem, isso, aquilo, não sei o que lá, pum, consegue transformar você em um ser de um outro planeta, por exemplo, em um ET. Um ET a ponto de que várias pessoas se olhassem pra você iriam acreditar que você é um extraterrestre. De tão perfeita que a maquiagem tá. Vocês que são horas e horas fazendo e tal. E hoje em dia tem uma galera que é realmente muito boa em fazer isso e conseguem fazer por conta própria agora. E, e cara, e existem a qualidade das máscaras também melhorou bastante. Então, quem é quem? Quem é quem nesse mundo de hoje? Quem garante que essa pessoa que você está assistindo ali, ó, é realmente o Jim Carrey? Quem garante que o cara que está fazendo um pronunciamento lá quando era, por exemplo, Joe Biden, quem garante que aquele cara era realmente o Joe Biden quando você tem evidências de que algumas vezes, alguns momentos, a pessoa não tinha nada a ver com Joe Biden. Nada a ver. Agora, é aquela. Sabe, você finge que engana e eu finjo que acredito. Ah, entendeu? Porque você sabe que não tá enganando e eu sei que você não tá me enganando, mas ambos estamos fingindo. Sabe como é que é? Porque existe isso. Várias coisas que a gente sabe que é real ou que a gente sabe que não é verdade, mas a gente vai e joga junto só pra. Entendeu? Aí são vários outros motivos. Mas dá pra acreditar nisso aqui tranquilamente. Porque olha só. Vamos lá. Esse cara aqui falando. Vou botar até o áudio aqui. Bem que tá em inglês e tal, mas eu já ouvi o Jim Carrey falando várias vezes e ele é bem diferente disso aqui, tá? Bem diferente Pretty mesmo. big challenge trying to do my speech in French. So, I wrote it and I researched it and I practiced it like crazy. But, it's, then I watched everybody like talking 1,000 miles an hour up there. Vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente vai ver a cor dos olhos do Jim Carrey, que não tem essa tonalidade aqui. Mas o Jim Carrey é bem mais energético e você vê que ele evita. O Jim Carrey, ele é bem conhecido por causa das caretas e tal. E ele evita muito fazer caretas aqui. Ele evita muito se empolgar demais. E Jim Carrey é um cara que se empolga demais. Se você for ver, ele tá sempre fazendo as caretas dele, abrindo o bocão, fazendo não sei o que e tal, eh, pulando, fazendo. Então ele sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, ele poderia ter mudado? Não sei, poderia, mas essa é uma característica do Jim Carrey, quando está em público. Não sei quando não está. Mas quando está em público, essa é uma característica do Jim Carrey. E aqui ele não tem essa energia, a voz não é a mesma e a expressão facial também não é a mesma, tá? De qualquer forma, olha só, isso aqui já é difícil de saber se é ou não é, porque essa foto aqui pode ter sido gerada por inteligência artificial. É bem complicado, tá? Mas a gente vai falar desse cara aqui já já. O que acontece? Esse carinha aqui, de Alex Stone, ele postou lá, ó. Alex Stone as Jim Carrey in Paris. Então, o Alex Stone como Jim Carrey em Paris. Então, ele postou no Insta dele, dizendo, assim, jogando uma indireta, né? Falando que era ele lá e não era o Jim Carrey verdadeiro, tá? Então o pessoal tá pedindo prova, faz evidência, eu quero evidência disso, não sei o que lá e tal. Mas ele só jogou esse verde lá, tá? Ele é capaz de fazer isso? Sim, porque
como eu falei, a qualidade da maquiagem, a qualidade das... Olha o que ele já fez anteriormente, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Ele postou até uma... Aqui, ó. Aqui a máscara, né, de Jim Carrey. Aí tem os dentes, tem tudo que ele coloca que faz com que ele pareça aí com Jim Carrey ou pareça com qualquer outro ator. Olha aqui a questão do Jack Nicholson. A gente vê esses vídeos toda hora aí no TikTok e tal, então dá pra fazer. É uma coisa realmente muito bem feita. Esse é o cara que tá insinuando que era ele como Jim Carrey. Você vê que a tonalidade dos olhos lá é praticamente igual. Mas se bem que hoje em dia você pode botar lente, né? Então, hoje em dia, né? Sempre pode mudar com lente. Opa, acabei tirando. Tá de novo aqui. Olha que loucura, cara. É muito bem feito, cara. Isso é o cara sozinho fazendo. Imagina a pessoa com uma equipe, com profissionais e tal. Ó. Ou seja, ó, bota os dentes. Olha isso. Então, capacidade pra fazer, ele tem, tá? Então, aí vamos lá aqui, ó, falando que é ele. Beleza. Olha aqui a tonalidade da cor dos olhos, ó. Tá vendo? Esse aqui é o do Jim Carrey e esse aqui é o do cara que tava lá. Tá? Quando eu vi essa entrevista pela primeira vez, eu falei, caramba, que estranho, cara. Jim Carrey, esse é o Jim Carrey. Estranho, porque eu tô acostumado a ver o Jim Carrey. E mesmo em entrevistas mais sérias, ele é bobão, ele, 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 ele é um cara bem... que usa muito o rosto, tá? As expressões faciais, tá? É claro, usa o corpo também e tal, claro. Ele é bem performático, mas normalmente, se você for ver qualquer coisa do Jim Carrey, ele tá bem, entendeu? Até quando ele tá um pouquinho mais, em entrevistas mais sérias, ele tá usando bastante expressão facial e tal. E aqui é uma coisa bem limitada, bem artificial, entendeu? Tá parecendo forçado. Tá parecendo forçado. E o Jim Carrey, ele é natural. Ele é malucão desse jeito assim mesmo, entendeu? Aqui ele tá parecendo forçado. Aqui eles estão mostrando aqui o comparativo, né? A cor dos olhos e tal. Aí eles começaram a cogitar que era um outro ator. Então, mas acontece que existe aí uma diferença. Agora, pra mim, não era o Jim Carrey, tá? Pra mim não era ele. Aí o cara veio aqui e mandou essa, falou: não era o Jim Carrey, era eu. Então, assim, eu acho. Agora só o tempo vai dizer, ou talvez não vai dizer. A pergunta que fica é: onde está o. Se esse cara aqui não era o Jim Carrey? Porque existem atores que pagam outros atores pra meio que imitá-los e ir nessas premiações loucas, porque são tantas premiações e tem muitos atores que não gostam de ir, tá? Tem muitas, sabe quando você quer ficar em casa descansando, quando você quer ir pra onde, ou então você não dá importância pra isso, você não dá importância pra aquilo. Muitos gostam de ir porque foi o que eu te falei do ego inflado, tá? Mas tem vários atores que não gostam, ou às vezes até desprezam, porque acham que são melhores do que aquele prêmio e tal, entendeu? Porque existe uma porrada de prêmio que eles gostam de ficar bajulando uns aos outros. Então, e o pessoal e o povão batendo palma, né? Eu não bato palma pra esses caras de jeito nenhum. Então a pergunta que fica é: onde está o verdadeiro Jim Carrey? Se esse aqui era o falso. O Jim Carrey pode ter pago ele pra ir lá interpretá-lo e receber o prêmio no lugar dele. Tranquilamente. Tá? E aí ele vai lá, entrega o prêmio pro Jim Carrey depois, Jim Carrey, ou então Jim Carrey manda um entregador lá e buscar e tal e pegar, ou então talvez Jim Carrey nem se importe em receber, entendeu? Não sei, não sei. Mas fica a pergunta aí, onde é que está o verdadeiro Jim Carrey, tá? Outra questão também, você vê que essa foto aqui é um pouco mais antiga,
E você vê que aqui já não tem tantas expressões faciais. Tá vendo? É bem. É como se fosse uma maquiagem mais bem forte por cima. É isso que faz com a máscara, tá? Essa maquiagem que bota por cima. Então, parece um rosto falso, tá vendo? Parece um rosto falso. Enquanto aqui você vê uma foto de um rosto, tá vendo? De verdade, tá vendo? Que olha como é que brilha mais o rosto, tá vendo? Aqui não brilha, mas aí é o quê? É maquiagem, foi o que eu falei. É um exagero de maquiagem para poder ele parecer com o fulano de tal. Não sei, porque assim, existem algumas características que ele pode ter desenvolvido depois de um tempo. Por exemplo, tem tipo um sinal aqui, sei lá, uma bolinha aqui no rosto que o Jim Carrey não tem aqui nessa foto. Mas ele pode ter tido isso depois, não sei, tá? É, mas tá. E pode ter sido, o rosto dele pode estar diferente por causa de cirurgia plástica. Pode até ser, mas aqui, cara, tá muito, realmente, tá muito artificial. Um rosto muito artificial. Se você for ver, tá bem feito, tá? Mas tá um rosto artificial. Sabe aquele rosto que, tipo, não encosta em mim, ou eu não posso ficar mexendo muito, eu não posso fazer muita coisa e tal, entendeu? Tá bem assim. Tá bem assim. Tinha até um vídeo dele. Ó, tá vendo como é que é um rosto mais velho, ó? Tá vendo? Isso aqui foi há 1 ano atrás, tá vendo aí? E não tem aquela bolinha aqui no rosto, tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi há 1 ano atrás. Tá vendo a diferença? Então, isso aqui aí é um rosto de verdade, tá vendo? Aí você vê o pescoço e tal, tudo certinho. Normalmente, quando eles botam essas máscaras, não sei se você vai ver aqui, deixa eu ver se aparece de novo aqui. Cadê ele? Ó, é, normalmente quando bota essas máscaras assim, ó, isso aqui, olha isso. Deixa eu botar maior. Isso aqui não é um rosto de uma pessoa de idade igual o Jim Carrey, tá? E normalmente eles escondem essa parte aqui, tá vendo? Escondem o resto do corpo. Então, por quê? Por vários motivos, né? Cada maquiagem não vai pegar e tal, vários motivos. Então, é, aqui você vê que não tem todas essas expressões aí, todas essas marcas, essas linhas aí, tá? Ó, e ele tá tentando imitar o Jim Carrey agora quando ele faz aquela carinha. Você vê que é uma imitação forçada, olha isso. Olha aí, tá vendo? E nunca, você pode reparar que ele nunca abre aquele bocão dele, como, não sei o quê. E aí faz aquelas caretas tipo de máscara, que se movimentando assim, então. Aquele tá, cara, sabe quando você faz quando você mexe o corpo assim, você vê que tem todo o traço de uma imitação de alguém e uma imitação barata, tá? Não é uma imitação muito boa não, porque o Jim Carrey, pô, é bem conhecido, então tem muita gente que consegue imitar ele muito bem. Isso aqui é uma imitação barata na minha opinião, e aí você vê aqui, cadê? Olha isso. Ele tem um pescoço já de uma pessoa mais velha, tem uns desgastes e tal, e olha a diferença, entendeu? Olha a diferença. Então, definitivamente, pra mim, esse aqui não é o Jim Carrey. Várias evidências. Agora, onde está o verdadeiro Jim Carrey? É essa pergunta que fica. Eu acho que ele tá bem, tá de boa, tá curtindo na casa dele, tá rindo disso tudo aí. É um ator já consagrado, não precisa dessas palhaçadas. Então, isso aqui não vai desmerecer, não vai fazer com que o trabalho dele seja diminuído, não vai ser cancelado, não vai acontecer nada com o Jim Carrey. Tá? Então, ele deve estar na casa dele lá curtindo a vida dele, tal, tranquilo. Entendeu? Passeando, não sei. É, agora, vamos esperar, né? Espero que ele apareça de novo aí. Daqui a pouco ele tá em algum outro filme aí. Espero que realmente esteja aí tudo bem com o cara. Mas se estiver tudo bem com o Jim Carrey, realmente ele pagou esse cara aí pra poder ir lá receber o prêmio, tá? É isso que a gente tem que aguardar agora pra ver, tá? Mas definitivamente, na minha opinião, esse aí não é o Jim Carrey. E na sua opinião? Você acha que esse cara aqui é o Jim Carrey? Embora ele tenha vindo aqui online, esse cara aqui, ó, o The Alexis Stone, dizendo que era ele, tá? Dizendo que era ele. Então ele já explicitou aqui de cara, assim, não precisa nem de uma forma indireta, direta, que não era o Jim Carrey, tá? Então,
Bom pra ele, de boa pra ele, mas eu quero ver agora onde tá o Jim Carrey real, beleza? Mais vídeos chegando.